Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre a essência da liberdade divina, ou da essência do ato livre de Deus. Bem, queridos, na aula passada introduzimos alguns conceitos aos quais já havíamos feito alusão de alguma forma já nas primeiras aulas. Falamos que o ato livre de Deus se divide duplamente, né? A compreensão dele é dupla. Podemos falar do ato livre de Deus enquanto entitativo, por um lado, e por outro lado, enquanto terminativo. Dissemos que o ato livre, comparado ao ato necessário, no vetor entitativo, não acrescenta nada, não é? De modo que, como diz André Lau, o objeto do ato livre de Deus não é senão a própria bondade divina infinita. Nesse sentido, estamos falando, claro, no vetor entitativo. Agora, o ato livre, quando comparado ao ato necessário, se distingue no vetor da terminação. E aqui introduzimos aquela distinção conhecida que fazem os teólogos entre os atributos de Deus enquanto idênticos a Deus mesmo, né? Ou seja, considerando Deus em seu próprio ser, né? Onde há absoluta simplicidade, identidade, unidade entre o ser de Deus e seus atributos, e esta multiplicidade de afirmações e de conceitos que fazemos com relação aos atributos de Deus, que são mais produto das limitações que caracterizam o nosso modo de compreensão. Claro que essa multiplicidade que brota do nosso modo de conhecer tem algum fundamento na realidade, porque ao agir, ao atuar, ao operar, ao criar, etc., Deus manifesta mais uma dada formalidade ou uma dada perfeição do que outra, né? E citamos, por exemplo, a questão da misericórdia e da justiça de Deus. Às vezes Deus age de forma a manifestar a sua misericórdia, age de forma a manifestar a sua justiça, mas sabemos que em Deus não há dois atributos unidos ou compactados, como se em Deus houvesse esta complexidade, né? Como se fossem duas coisas em Deus. Aqui é a misericórdia, aqui ela termina e aqui começa a justiça. Não. Em Deus, justiça e misericórdia são uma mesmíssima perfeição. Bem, falamos rapidamente sobre a via da purificação e dissemos que o ato necessário e o ato livre da criatura é caracterizado acidentalmente, observem o que eu estou dizendo, acidentalmente, por algumas imperfeições. E elencamos 4, seguindo o roteiro de Marinsola, né? 4 imperfeições. Fizemos a purificação dessas imperfeições e percebemos que restou aquilo que é perfeição sem a destruição do conceito formal, quando atribuímos a Deus, de modo que, quando falamos do ato livre de Deus, já despojado das imperfeições que caracterizam acidentalmente este ato livre quando está presente nas criaturas, percebemos que ele é nada mais, nada menos do que uma terminação ativa, né? O ato de querer enquanto terminação é puramente ativa, porque causa o ser das criaturas, né? Causa, não é moldado, não é especificado pelo seu objeto contingente, muito pelo contrário, produz esse objeto, né? Este ato, enquanto causa, né, é chamado de querer, enquanto não causa, é chamado de não querer. Sabendo que em Deus não há sucessão de potência ao ato, como se Deus quisesse ser que antes não queria, né? Como se transitasse do não querer ao querer, coisa do tipo, né? Então, negamos isso
claramente. Falamos também que o ato de Deus, né? O ato único de Deus é idêntico à sua vontade, não há distinção entre o ato de Deus e a sua faculdade de querer, né? A vontade e o querer de Deus são uma coisa só, né? Em Deus. E isso vale para o ato necessário e também para o ato livre, com a distinção relativa à terminação, né? Falaremos mais sobre isso um pouco mais adiante. E agora, nesta aula, daremos uma atenção a uma certa objeção, a qual o próprio André Lau chegou a mencionar, né? Mas nós seguiremos ainda um pouco aqui do Marin Sola. Uma objeção contra esta ideia de pura causalidade eficiente ou pura terminação ativa na ação de Deus de querer as criaturas, né? É uma objeção de caráter determinista. A objeção que se faz a quem afirma a existência de um ato livre em Deus, né? A objeção determinista a que eu me referi é justamente a que se baseia no famoso princípio de razão suficiente, né? Vocês sabem que, grosso modo, o princípio de razão suficiente diz que tudo que tem a razão da sua existência em si mesmo ou em outro. Tudo que tem a razão de ser ou de existir em si mesmo ou em outro. Esse princípio, vamos assumir que é transcendental. Vamos assumir que sua extensão, seu escopo é de fato transcendental. Abarca inclusive o próprio Deus. Claro que Deus, neste caso, não tem a razão suficiente de seu ser ou existência, né? Como os escolásticos antigos falavam, sem nenhum tipo de referência a Deus sendo um efeito, né? Um efeito extrínseco, né? Às vezes se pensa que existência implica necessariamente o ser efetuado. Claro que não, e os escolásticos antigos, quando usavam o termo existência, sabiam muito bem disso, mas isso é outro assunto. Nós sabemos que Deus tem a razão de sua existência, do seu ser em si mesmo, não em outro, né? Porque autoexistente, é subsistente, independente, etc, 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 né? E isso não diz respeito só ao ser de Deus, mas se estende, se alastra também aos atos de Deus. Os atos de Deus, os seus atos, incluso o ato de querer, né? Incluso o ato de querer, também tem a sua razão suficiente de ser. Acontece que os chamados deterministas formulam o princípio de razão suficiente, não exatamente dessa forma, como eu coloquei, não é? Que tudo que tem a razão de seu ser ou de sua existência em si mesmo e outro. Colocam geralmente da seguinte forma. Vocês já devem ter... acabou de passar aqui foi um calvinista aqui empinando a moto. Muito bem. Vocês já devem ter ouvido alguém formulando o princípio de razão suficiente da seguinte forma: uma causa posta nas mesmas circunstâncias deve produzir sempre o mesmo efeito, ou, não alterando nada, vou falar assim de uma forma bem dinâmica, bem compreensível, né? Nada mudando, né? Permanecendo as mesmas condições, as mesmas circunstâncias, a causa produzirá sempre aquele mesmo efeito, né? Então, esta é a formulação dada pelos deterministas. Vocês já começam a entender onde eles querem chegar, quando formulam esse princípio assim e o aplicam ao ato livre de Deus, não é?
Eles entendem que isso é uma expressão do princípio de razão suficiente, pela simples razão de que se uma causa, né, está nas mesmas circunstâncias, né, então, se ela não produz o mesmo efeito, mas produz um efeito distinto, então esta diversidade de efeitos não teria então uma razão suficiente, né? Então eles pensam dessa forma e aplicam este princípio concebido dessa maneira ao ato livre de Deus. E eu acho que será útil trazer aqui para vocês um parágrafo algo longo do Marinsola, mas muito informativo, sobre essa objeção, que, como eu disse, já foi respondida pelo André Alau. Está no texto que eu mandei para vocês. Ele respondeu de uma forma breve, mais precisa e correta, mas nós vamos aprofundar um pouco mais aqui. Lerei aqui um parágrafo de Marinsola, um pouco grande, mas vale muito a pena, sobretudo porque é um texto inédito, né? Muito bem. Diz assim Marinsola: se uma causa colocada duas vezes nas mesmas circunstâncias pudesse produzir efeitos distintos, isso se oporia ao princípio de razão suficiente. É assim que a liberdade consiste precisamente nisto, isto é, em que a mesma causa colocada nas mesmas circunstâncias possa produzir efeitos ou atos distintos. Logo, a liberdade é oposta ao princípio de razão suficiente. Percebam que aqui é um argumento não apenas contra o ato livre de Deus, mas inclusive contra o ato livre qualquer que seja, né? Aí continua Marinsola: concedemos que esse raciocínio, desde o ponto de vista lógico, está bem feito. Aqui já é um parecer de Marinsola sobre o raciocínio. Isto é, a conclusão está bem deduzida das premissas, suposta a verdade delas. Concedemos também, agora aqui uma segunda concessão. A primeira concessão é a validade do argumento. Até aí tudo ok. Mas perceba que Marinsola até coloca em destaque, realçando a palavra suposta a verdade das premissas, que evidentemente ele negará mais à frente. Agora, segunda concessão de Marinsola. Concedemos também que das duas premissas, a premissa menor é verdadeira, isto é verdade